Dorival, tudo bem? Rodrigo Vessone, do Portal do Timão. Queria que você falasse do 3-2. Aparentemente, a gente, analisando o jogo, parece que foi uma diferença até pequena perto do que foi o jogo. Eu queria que falasse da postura da sua equipe e também, se possível, de um garoto de 18 anos, o Guinigão, que parece que joga e tem uma postura, uma desenvoltura que não é nem da sua idade, para quem está fazendo hoje só o segundo jogo dele como titular. Se você pudesse, então, falar da vitória, da postura do time e do menino também. Obrigado. Eu acho que houve uma preparação muito grande para esse jogo. Nós trabalhamos dia a dia todos os possíveis detalhes que teríamos dentro da partida. Analisamos o Vasco a todo momento e a fundo. Nós buscamos neutralizar o que de melhor eles sempre apresentam. Não foi um jogo simples, não foi fácil. Nós tivemos um ótimo volume no último terço de campo e isso foi importante desde o primeiro tempo. Tivemos um jogo com um certo controle, porém dificultado também pelas ações da equipe adversária. Para mim foi um jogo de superação acima de tudo. Nós estamos aí com um número considerável, né, de jogadores fora e mesmo assim todos eles muito preparados, entraram, cumpriram funções e isso para mim é muito importante. Num momento como esse, onde nós precisamos de algumas definições, de algumas decisões, alguns jogadores estão se apresentando muito bem, assumindo uma responsabilidade importante e criando aí possibilidades para que possamos trabalhar com novas situações, com novas possibilidades, até porque o campeonato ficará ainda mais complicado e difícil, e nós teremos aí que estarmos muito mais preparados do que nesse momento, em razão da própria classificação que temos nesse instante. E do Rio, por favor? Eu acho que é um garoto que vem crescendo, nos mostrou em treinamentos uma condição importante que nós não tínhamos, uma característica um pouco diferente principalmente do Yuri, que ocupa a função, vem aproveitando muito bem as oportunidades, vem evoluindo, crescendo, é isso que nós queremos. Só espero que continue com os pés no chão, trabalhando com tranquilidade e buscando a cada jogo ser um pouco melhor. Dorival, boa noite. Vinícius Lúcio, central do Timão. Queria que você dissesse um pouquinho sobre a postura do time do Corinthians hoje, né? Um time que desde o primeiro momento propôs o jogo, foi para cima do Vasco, uma postura que agrada bastante o torcedor corintiano. Olha, o que eu vejo assim, o Corinthians não é a segunda equipe do campeonato com posse de bola por um acaso. É porque para você ter posse de bola, você tem que ter organização. Você tem que ser uma equipe que tenha, naturalmente, um sistema e que desenvolva esse sistema em cima de uma possível organização. E isso o Corinthians apresenta. Me estranha, às vezes, a nossa pontuação, porque nós temos tomado alguns gols assim, específicos, não são gols de envolvimento das equipes adversárias, ao contrário. São gols, às vezes, de detalhes, não é? Pequenos detalhes que nos tiram a possibilidade de resultados melhores. Isso aconteceu em várias partidas do Campeonato Brasileiro. Nos tirando aí uma condição de podermos estar um pouco melhor nesse instante, com uma outra condição e, de repente, brigando por uma outra posição. Eu espero que nós possamos amadurecer um pouco mais em razão desse quesito, que possamos encontrar uma estabilidade, uma regularidade, para o que nós estamos buscando há algum tempo, para que nós possamos transformar tudo isso que nós estamos falando em resultados, que é tudo que nós queremos. Dorival aqui, Rafael Jacobucci da Rádio Crackman 17. Dorival, até em relação à posse de bola desse meio campo do Corinthians. Chama a atenção do gol do Michael, foi as invertidas do Ranieri na saída de bola. Pelo menos ele deu duas invertidas até originar o gol do Corinthians, o primeiro gol do time na partida. E o Michael pisando na área. Que você falasse esses dois pontos especificamente na armação da sua equipe, uma segunda se permite, se o Memphis tem condições de atuar contra-atacante do ponto de vista. Obrigado. Eu acho que foram situações muito trabalhadas com os nossos meias chegando. Nós tivemos boas oportunidades com o Bidon na frente da área, com
com o Charles na frente da área e com o próprio Michael. Um time que teve uma boa mobilidade, agrediu muito a equipe do Vasco na saída de bola. Nós encurtamos o máximo possível o campo, não dando muitos espaços. É uma equipe muito bem treinada e que naturalmente encontra uma situação muito favorável, mas nós procuramos agrupar em determinado setor e na retomada de bola uma inversão rápida para que pudéssemos jogar. Eu acho que o gol aconteceu dessa maneira, uma troca de passes, uma inversão, a bola atravessada e a nossa chegada em velocidade. Não foi por um acaso esse gol, foi um gol muito trabalhado ao longo de toda a semana, porque imaginávamos que pudesse acontecer uma situação como essa. Memphis vem numa recuperação, está acelerando o processo, ainda em transição, mas naturalmente já um pouco mais consciente em relação ao que estava na semana anterior. Davi da Rádio Coringão, queria que você falasse sobre a nossa lateral direita. Né? Novamente, o Mateuzinho sentiu, a gente teve que improvisar o Félix Torres e saiu um gol originado pela região. E agora com a saída do Léo Maná por empréstimo, o quanto preocupa essa posição dentro do elenco? Obrigado. O Félix voltou a trabalhar nesse setor. Nós temos que valorizar, acima de tudo, a intenção dele de se dispor como um zagueiro a trabalhar por um setor que nós temos uma carência. E ao longo desses últimos 10 dias foi o que nós procuramos fazer. Um detalhe ou outro acontece, não é culpa, não temos que acreditar culpa em cima dele. Ao contrário, ele entrou, por sinal, entrou muito bem, anulando várias das jogadas de um atleta perigoso pelo setor. Houve ali uma combinação da equipe adversária, eles acharam o segundo gol, mas de um modo geral assim eu fiquei satisfeito porque eu acho que ele pode ainda evoluir muito nessa função, fez jogos importantes para a gente, jogando nessa condição e é um garoto que merece muito respeito e consideração. Dorival, aqui, Lucas Farol do Meu Timão. Eu queria que você falasse um pouquinho do planejamento do Garro, né? O porquê do Garro ter sido preservado especificamente no jogo de hoje. Na última partida ele chegou a conversar ali com a imprensa e falou que dificilmente engataria 3 jogos seguidos por conta do joelho. Por que a escolha dele ser preservado do time titular hoje? Obrigado. Primeiro ponto, por essa colocação, feita por ele próprio. Segundo, ele retornou basicamente na quinta-feira aos treinamentos. Terceiro aspecto, teremos um campo muito complicado na quarta-feira, que exige demais. Se o tivéssemos aqui por 70, 80 minutos, talvez não o tivéssemos no jogo da quarta-feira. Então, isso tudo foi muito conversado com ele, com o departamento físico, e teremos o próprio jogo do Palmeiras na sequência. Então, não tem como fazê-lo. O Garro está passando por uma situação difícil, está sendo valente, está entrando na maioria dos jogos e podem ter certeza que daqui para frente nós vamos ter que conduzir dessa forma, dependendo das semanas e das características de cada partida. Dorival, aqui. Você falava agora também do jogo do Atlético Paranaense, jogo decisivo, cada detalhe conta, e você antes tinha falado sobre tomar gols com um time, gols bobos, né? Gols que não tinham envolvimento da equipe adversária. Eu queria perguntar se você já se reclamou disso mais de uma vez, eu queria perguntar se você investiga, se a sua comissão faz alguma análise sobre isso, se procura alguma razão para isso. Afinal de contas, como eu disse, cada detalhe conta, então o próximo jogo pode ser complicado, pode ser um fator complicador. Eu concordo, são detalhes que têm tirado uma possibilidade real de uma melhor condição na própria tabela de classificação. É preocupante, nós temos sim que observarmos e estarmos um pouco mais atentos, até porque você prepara a sua equipe para um envolvimento coletivo, para que não seja envolvida coletivamente. Isso não vem acontecendo. Porém, detalhes pequenos, técnicos, mínimos, às vezes nos tiram possibilidades reais. É preocupante sim, e nós temos que dar uma atenção ainda maior. Dorival, aqui, Vitor Boni, Jovem Pan. Hoje foi um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem uma série de decisões vindo por aí nos próximos dias, mas amanhã tem ainda também um dia bastante importante, pensando na instituição, que é uma eleição para presidente, para completar esse mandato até o final de 2026. Eu quero saber como que qual que é a sua expectativa para esse dia. É claro, talvez tenha um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de paz, sem esse rebuliço todo
fora de campo, no Corinthians. São 3 candidatos que podem ter opiniões diferentes com relação também ao seu trabalho. E talvez, um pouco mais de paz, talvez não receber mais tantas perguntas assim sobre o momento político, qual é a sua expectativa? Não, com tranquilidade. Eu entendo que é um momento que nós estamos vivendo. Graças a Deus, o nosso trabalho, a partir do instante que nós percebemos que estava envolvendo e de repente, interferindo no dia a dia do seu treinamento, nós, com o Fabinho, procuramos neutralizar todas as situações possíveis, que aconteça o melhor para o Corinthians. Eu acho que isso que é importante. Teremos aí 3 candidatos, que se defina aquilo que é melhor, e que o Corinthians, acima de tudo, tenha paz para a gente poder trabalhar sem problema. Caso aconteça de um ou outro candidato não estar satisfeito com aquilo que esteja dentro, eu dou o meu melhor, acredito muito no meu trabalho, e é natural que a avaliação ela aconteça de cada um, da forma como eles estejam vendo, participando, presentes, até porque nós estamos lá dentro fazendo o nosso melhor pelo Corinthians, e eu não quero atrapalhar a vida de ninguém jamais, mas estou me doando bastante para que a gente possa recuperar toda essa condição, e acredito que alguma coisa de bom esteja acontecendo, porque resultados não acontecem do dia para a noite. Eu acredito muito em processo, no respeito, acima de tudo, dessa condição que, para mim, faz com que equipes amadureçam e criem consistência ao longo de uma temporada. Obrigado, professor.